Agora, vamos lá para o assunto do momento. Durante o julgamento sobre o Marco Civil da Internet, o ministro André Mendonça, do STF, sinalizou divergência. Posso mostrar ele falando? Porque acho interessante a fala dele. Na tela. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Houve uma época, uma fala dele aí, também. falou bonito. Falou bonito, não é? Muito bem. Falou bonito. Quem Também é não o tá- juiz? É o André Mendonça. André Mendonça. E ele é um contraponto, Suprema né, nessa Corte, história, sim, né? sim. Na Suprema Corte, acho que o André Mendonça, ele tem sido um contraponto, Sim. colocando as ideias, né? Não tá nesse vídeo, mas ele falou o seguinte: houve uma época em que a obsessão era silenciar os livros. Lembram? Sim. Né? Então, a turma que quer a censura, vamos ver o que acontece por lá. Por falar na turma do STF, a primeira turma do STF marcou agora, para o fim desse mês de junho, o julgamento dos militares que integravam a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal na época dos atos que falam que foram antidemocráticos, né? Do dia 8 de janeiro. Lembrando que tem esse julgamento, e aí, Albeta, você me confirma que tem o Jair Messias Bolsonaro, que você estava falando aqui, Isso. do dia 13 de junho. 9 a 13 de julho, por aí. Vai parar. Sim, A gente e vai ter transmissão esse Vai julgamento. ser ao vivo, vai Sim, ser toda sim. aquela pataquada que para todo mundo assistir, acho que vai dar muita audiência. Vamos ver o que acontece com o Jair Messias Bolsonaro. Você está falando aqui, essa é a sua opinião, não sei se isso vai acontecer, né? Você acha que vão prender? Tudo leva a crer, Sim. né? É. Sim. Tudo leva a crer. Até agora. Pelos depoimentos. Ou será que é uma bronca e fala, fica aqui? Né? Não, é só uma bronca, Vai pra casa um refletir. corretivo, né? O que o Alba mostrou, e ele teve uma sensibilidade, é que do outro lado, né, o Eduardo Bolsonaro, que não está aqui no Brasil, Sim. é uma força política e me parece que agora, então, se não tiver Jair, pode ser que aponte o Eduardo. O problema é o efeito rebote desse julgamento, né? Porque ano que vem tem eleição. E a gente, como a gente sempre fala aqui, o maior cabo eleitoral é o Bolsonaro. Então, dependendo do que acontecer nesse julgamento, o que acontecer vai refletir nas eleições de 2026. Sim. Aí, para que lado, não dá para saber. Mas se, por exemplo, ele for condenado, aí como é que ele vai escolher os eleitores, o cabo eleitoral dele? Então, tudo isso aí vai se decidir nesse Ele fala, julgamento. se ele for em cana, ele morre. Sim. Zambelli foi embora. Então, a Zambelli ontem a gente trouxe a Zambelli história foi da embora. Zambelli, que ela ia pra pessoal. Itália, recordam? Sim. Chegou na Itália, né, Samidana? Não deixaram. Não, né? tá na Ia Itália. pra Itália, aí o que Não, aconteceu? ela ia Tá na pra Itália. Itália via Estados Unidos. Ela está na Itália. Tá na Itália. Ela fez um vídeo dos Estados Unidos, localizaram. Estados Unidos. Tem um pessoal, não sei se já viram um jogo, que o cara pega uma imagem, tem que descobrir onde Sim, é. sim, é legal esse Aí jogo. o cara descobriu que ela tava em Fort Lauderdale, Bom. na Flórida. Certo. Os caras é muito bom. E aí, a Itália, eu não sei se já registrou que ela chegou lá ou não. Isso é o que ela falou. É que ela tem passaporte Não, italiano. tudo bem, mas não quer dizer que ela tá na Itália. Por exemplo, os italianos entram nos Estados Unidos sem visto prévio. Não, ela está na Itália. O Paulo Figueiredo falou Sim. com ela. Saiu a notícia também na Folha de São Vocês Paulo. deviam se informar um pouquinho Pois é. mais Não sabem nada. pra Tá na trazer Itália ou não tá? informação. Você Tá traz na uma Itália. informação. Está na minha. Itália. Obrigado por Está na informar. Itália. Tem certeza? A notícia é que ela Absoluta. está É? na Liga Itália pra em ela aí, segurança. Sam. Ela está na Itália. Que a notícia é que... Quietinha na Itália. Isso. Mas a Itália vai deixar ela ficar lá ou vai entregar pro Brasil? sei, porque isso aí depende, porque a Interpol, você tem que fazer, é um processo, não é assim. Não é assim. Ela é meu. cidadã italiana? Não é assim Não o é a negócio. lista, Demora. não é Tava uma Calma. notícia Calma. que iam investigar quem... Vocês querem resolver muito rápido. Não é resolver. Existe um processo, Exato. um protocolo. Sim. A Interpol,
cara precisa falar com a Interpol. Já pediram aqui. Comunicação. O ministro pediu aqui. Pediu, Certo? inclusive, para saber quem doou para ela. Certo? Né? Mas para entrar na lista da Interpol, há todo um processo. Precisa ver Tem uma direito. verificação, Isso. não é assim. E para pedir- também ter o asilo político, também tem um julgamento ainda. lá, ou nos Estados Unidos, que nem o da Espanha, o Eustáquio. Ele está na Espanha. Certo. Sim. Mas também, a Espanha... também pediram para que ele volte. Extradição. Isso, para o Brasil. Perfeito. O cara falou: aqui não, meu Não, amigo. não, esse não. cara aqui, esse crime que está acontecendo aí, aqui não existe. É. Então ele está Não lá. vamos Então tem mandar. que ver direito. Sim. Tem que ver direito. Vamos avaliar, vamos aguardar então o que É que vai que nem o acontecer. negócio. Que é, negócio? é que nem o negócio do Do quê? Léo Lins. Léo Lins. Todo mundo falou, todo mundo quer posar bonito e tal, todo mundo quer Sim, quer fazer dar o seu depoimento. Sim. Virou uma, né, virou Comoção. até uma chacota do Brasil de humorista ser preso. Mas vê de bem da onde vem isso aí. Foi onde? aquela lei? Que lei? É aquela lei. Inclusive a gente falou aqui, inclusive ele estava aqui, que foi aquela lei que ela equiparou a injúria racial. Tudo isso está nesse Isso, bolo. tá bom. Ela Sei. equiparou a injúria racial ao crime. Certo? Certo. O que dizia essa lei? Que dizia? Ela equiparava a injúria ao crime. Estou até lendo aqui para não errar nada, certo? Leia. Injuriar alguém é ofender a dignidade ou decoro em lugar público ou privado aberto ao público de uso coletivo, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Certo. Ele passou a fazer parte de você usar isso aqui em lugares públicos. Tá. Aí o que acontece? Foi votado. Perfeito. Sim. Foi votado. Sim. Passou. Isso aí tudo que você está falando, que absurdo e não sei o quê. Foi votado e teve 358 votos favoráveis a essa lei aqui. Inclusive voto da direita. Sim. Da direita? Pois Eduardo Bolsonaro. É mesmo? Sim, claro. Olha só. Aí o que acontece? Votou na Câmara, foi para o Senado. Perfeito. O Senado votou por unanimidade. Todos. Seu Flávio Bolsonaro, seu Girão, toda a turma da direita que posam pela liberdade. Exatamente. Aí o que acontece? A lei é complicada, porque vocês estão vendo. Interpretação, né? O que acontece? O juiz vai lá, interpreta isso, mete o cara Acabou. 8 anos Já na era. cadeia. Acabou. E aí o cara que Então, votou, é o que a gente estava falando ontem com o doutor aqui. Esse difícil. que é o problema. lógico, quando Você falar entendeu? de censura, é lógico, cada um entende de uma forma e quem vai se beneficiar. Mas vai, foi né? votado, é a PL 4373 que foi votada, inclusive a grande maioria da direita Votou a favor. votou a favor dessa lei que acabou complicando Agora você me assustou. toda a E aí história. não tem como é falar por- que a galera não sabe ler. Porque se não existisse Então, a lei, não mas o Senado É isso aí. inteiro foi unânime. Opa! É isso Todo mundo votou. Então o cara não Bonitinhos. leu o negócio, não é Foi possível. Leu, é o Então, trampo porque, dele. porque era um projeto de racismo. Só que isso sim. aí, o que acontece? Quando o cara colocou em lugar público e não sei o que, entra toda essa história Sim, do vai no cara... mesmo balaio. vai no O guarda-chuva mesmo ba- fica enorme. Tanto que a pena é menor se você falar sério. Se você faz piada, a pena aumenta. Então é melhor se contar uma piada. Se acontecer isso, fala que você estava falando sério. Então é o que a gente está sempre falando aqui. A consequência da lei, quando o cara não vota direito, a consequência é essa. E esse marco E civil agora? da internet vai para E esse mesmo. agora? Agora, José, E agora você agora, eu te aguenta, não pergunto? adianta. Faz suas piadinhas aí. Agora É, isso. faz piadinha. Faz aí, você não gosta Aí de não fazer adianta aí piadinha? depois falar, olha, eu estou Eu, ao Léo, lado a favor dele, da liberdade. estou triste, eu sou da liberdade, falar coisas bonitas, tal. É. Tem que ir na audiência pública, tem que ir lá e tem que ver direitinho para onde vai o bar. Então fica esperto com o marco civil da internet que vai acontecer a Opa! mesma coisa. Vai vir através de uma lei que é dura, que Com todo nome mundo bonito, concorda. com coisas Quando o cara bacanas. fala de pedofilia, aí você fala assim, ninguém é a favor. Só que a interpretação vai para tudo e as pessoas vão, né, se ferrar. Infelizmente. Seguimos com o jornal, para onde você quer ir? Seguimos. Mas Uba? Já, mas Uba? É Bela- isso Bela aí, está- bichão. Está posicionado. Daqui a pouco a gente traz mais informações aqui sobre os Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre o Alexandre Correia, por que não? Porque eu quero falar sobre ele. Querer os velhinhos. É Cadê? muita notícia e nada. E o quanto pagou pra cantora lá na frente? Viu? E aí? Isso você não Viu fala isso? por quê? É, Só é porque você que não você é fala. radialista. É, né? você que- Você é do quanto? clube. Você viu? Pode ter Eu aqui, vi, ó. não, é Que desse? Roberta Absurdo. Sá. Roberta Sá. Sempre cai, né? Vai cantar, o Lula tá lá em Paris.
O Lula tá lá em Paris. Aí, Tá lá ele e o Macron. Ele fez um jantar. E aí ele resolveu pôr música ao vivo. E aí contratou a cantora, Roberta Assar, R$168 mil do seu, do meu, do nosso bolso. Mas não pagou em euro, pagou em real, né? Não interessa, né? Por isso que eu falei R$168 mil. Tome! Se fosse euro, eu falava euro. Então tem imagens, não? Tem imagem da Janja? Não tem imagens ainda do jantar, porque será hoje. É hoje ainda. Não jantaram ainda. Vai acontecer ainda. Porra, hoje é aniversário do meu irmão. Pô, parabéns. Parabéns aí. Parabéns. Qual o nome do seu Grande irmão. Hoje a Jovem Rodrigo. Pan está em festa. Rodrigão, Não é, que veio o convite aqui, ó. Você vai ou você vai dar Vou ter que ir, né? Sem vontade nenhuma. Vou ter que ir. É lógico. Aonde vai Irmão ser? não pode Meu irmão, faltar. pô, Não vou. pode faltar. Não Irmão. vou. Aniversário do meu irmão, eu não vou. Não sei, pô. O Sammy te vou. chama aniversário, você não vai. Ah, se quiser estender pra nós. Vamos lá, Vamos lá, ué. Marca no Piratininga pra jogar um pickleball lá com seu irmão. Não, vai, segue. Vamos lá. Segue o Deixa eu texto. mostrar uma coisa que é que vocês ficam O muito jornal tá calados. muito fraco hoje. Então, você demora fazer o muito giro. pra dar notícia. Giro de notícia hoje? Não, Hoje tem. Vai lá. Vamos lá. O WhatsApp do Emílio a gente pode fazer também. As melhores mensagens. O webbullying. Vai, pô. Ó, vai. governo paga 168 mil pra cantora tocar em jantar de Lula e Macron. Governo brasileiro vai pagar 168 de cachê pra cantora Roberta. Quem é Roberta Assar? É uma cantora. Ouvi A falar. filha da Roberta Miranda com a Sandra Vamos Sá. lidar, filho. Ela é boa, quem, ela é boa. quem deu esse furo foi Igor Gadelha, Do Metrópolis. do Metrópolis. Parabéns, Igor Gadelha. Igor, mais uma que você acerta. Melhor do que o Inclusive, vocês Zuzu. deviam dar as fontes aqui no A gente jornal. dá. O Metrópolis Não dá, é quem te mais chupinha. Ah, tem O aquela mundo da militar. Paulista ali. Ninguém acha que a gente é a fonte. A gente nunca Ninguém deu. acha que a gente Inclusive, tem quando a notícia capacidade errada é de alguém que a gente chupinhou. Inclusive. Alguém errou pra gente Alguém errar. errou pra gente errar, nunca é nossa. Deixa eu falar uma coisa que o Alba trouxe aqui, vocês estão muito calados. Albatroz? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, presidente. assinou uma proclamação que restringe a entrada de cidadãos ou cidadãos? Cidadãos, né? Cidadãos. Lembra dos cidadãos? Cidadãos. Eu sei, eu tô Pode ser o que brincando. tá escrito. Mas o sim. português Lógico, é é uma brincadeira que aconteceu lá no Roda Viva. Os cidadãos. Claro. Rosca Viva. Essa história, a gente já sabe, aconteceu. Ah. Beleza? Tem um documento agora, são 19 países que tem. Ele tá com medo de terrorismo, a gente já sabe. Porém, você sabe a assessora do Donald Trump, que é uma gata? Pode falar isso, que é uma gata? Pode, Muito pode. bonita, a Eu- Caroline. eu pergunto. Você viu a Caroline? Nossa, Você muito. Você viu a do Biden? Não, eu quero saber se primeiro da Caroline. Você lembra Vamos de da do Caroline Biden? primeiro. Do Biden é que ele tava doente e todo mundo Não, escondia. não. A porta-voz do Biden. Não lembro. Da porta-voz? Da porta-voz do Biden. Pulou do cavalo, tá falando mal pra caramba Sim. dos democratas e lançou um livro queimando a turma. Ah, é? Agora ela vai ser a candid- porta-voz. É, Isso a você não porta-voz. fala. Olha só. Você não lembra dela? Bom, águas passadas, não lembro dela. Eu lembro da Caroline, que ela Caroline é é a no- a fantástica, loirinha. a loira. Muito E o que acontece? bacana. Não é bacana? Muito. Existem Beijo pra narrativas, a turma Você da sabe que imprensa. essa mina tem 27 anos. Ela é um bebê. Já aguenta. Olha, Não, ela é boa. então, além da E beleza casada com física, velho, né? Casada com Eu não velho. sei da vida íntima Putz. dela. Ele é velho. É? Me tá me Você não enganando. sabe nada. Eu tô trazendo a notícia. Eu não quero. Você é mó tarado. Você quer saber se ela é casada com velho? Não, eu tenho Só que você é informação. velho, você quer casar com Olha ela. lá, ó. Ó, parece é o Donald Trump. Mas é o Donald Trump. É, esse é o Tenho Donald informações, Trump. Parece meu o bem. Ele é o presidente dos Eu Estados tenho Unidos. informações. Sabe, gente, é muito difícil dar notícia. Eu tenho as minhas. Fiquei sabendo. Só outra dá coisa, você. então. Eu fiquei sabendo. veludo. Bom, é o seguinte. Aí, ó. Olha, ó, nessa patáqua, depois você fala, traz O notícia. que é isso? Descontraído. Essa senha. Bota a senha no ar. Ceia. Isso é para poucos. que é? Isso. Esse sorriso. É, esse sorriso Sorriso significa o quê? platinado. Sorriso. É o nosso É desse swordfish. É. Sorriso lente de contagiante. O que mais? Posso falar agora? Claro. Me permite? Deve falar. Agradeço. Por favor. Calma. Vai ter que ser A Caroline foi questionada na Casa Branca. E aí sempre tem uma casca de banana, meu querido Rogério Morgado, Eu da sei. imprensa. Eu acredito. E aí veio aquelas narrativas, Claro. questionaram a moça, Pelo amor de Deus. perguntando sobre a história de Gaza, que Israel está bombardeando. Eis que ela respondeu com uma categoria Sim. que viralizou e ainda mostrou o que as narrativas fazem, inclusive a imprensa, que é a BBC, né? Perfeito. Vamos mostrar o que ela fez, está em inglês, a gente está no break? Então eu posso colocar o vídeo para a turma do YouTube, vai lá. Thank you. There are now reports that Israeli forces are firing on Palestinians trying to get aid from the Gaza Humanitarian Foundation. After 20 people, Tá, estão according to the perguntando para ela, no momento
sobre a Cruz Vermelha, sobre os hospitais que montam lá em Gaza, né? Como é que Israel bombardeia o tempo inteiro Mas tá os ruim inocentes. lá o negócio, hein? O negócio tá pesado, isso sem dúvida. Não, o negócio foi muito mal feito. O que tá feito para a administração, Abordar se tá ciente, a né? situação. Se estão investigando, né? Aí ela responde. Ao contrário de alguns na mídia, né, que nós tomamos a palavra, não tomamos a palavra do Hamas como verdade absoluta. Vai lá, Morgadão. Ao contrário da BBC, que teve várias manchetes, né? Então, olha lá, eles escreveram: tanque israelense mata 26, tanque israelense mata 21, tiro israelense mata 31. Cruz Vermelha diz que 21 pessoas foram mortas em um incidente. Então, espere. Eles tiveram que corrigir e retirar toda a sua história dizendo: revisamos as imagens e não conseguimos encontrar evidência de nada. Então, ela está mostrando como que os caras lançam a notícia, lançam a manchete, depois tem que corrigir porque não é nada daquilo. É a narrativa, grande narrativa. Que é o que falam que alguns portais, eles se informam pelas redes do Hamas. Não, mas o que eles estão fazendo, eles fizeram um apoio para dar comida para esse pessoal. Sim. Porque Israel fechou a ajuda humanitária. Só que isso aí foi mal planejado. Então tá uma puta de uma confusão lá. Tanto é que eles voltaram para trás, entendeu? Perfeito. É isso que eles estão querendo resolver lá, porque não sabe, é bem confuso. A situação é extremamente caótica. Isso, e o negócio é mal feito, foi mal feito, mal planejado. Mas o ponto em relação a isso, que todo mundo concorda que é mal planejado, que tem gente morrendo, que é uma guerra, não, a gente não pode confiar no Hamas News. É só isso, que essa é a narrativa. Com certeza, né? claro. Você confia na fonte Hamas para dar notícia? Não, porque esse grupo terrorista, inclusive a população fica refém deles em relação a tudo isso que a gente está falando. Bom, a coisa tá quente, Emilhão, a gente viu que... E não vai ter o cessar-fogo lá, hein? Não vai. Porque o Hamas também... Não quer. Não é, porque eles fazem o acordo e aí sempre um pula para trás, que tem entendeu? muitos prisioneiros, essa troca de prisioneiros com os reféns é uma coisa assim que é meio que interminável, né? Israel... São 68. São 68 reféns e a turma tá dividida também em Israel essa história. Tem muita gente que não concorda com algumas políticas do Benjamin Netanyahu, ponto. É isso. Agora, que essa guerra ela é difícil de acabar, é igual a Rússia. A Rússia e a Ucrânia é o que a gente falou aqui. Você acha que vai terminar? Você acha que o Vladimir Putin vai dar para trás depois do bombardeio de drone? Ele vai responder. Ligou pro Papa, falou: Papa, amigo, vocês estouraram aqui com drone os aviões. Vai pro amigo, Ele falou, amigo, né? Ele falou: Papa, a gente é amigo, né? Não. Mas... Ele falou com o Papa. Ele falou que ele vai agora retaliar, vai fazer uma retaliação por causa dos drones. Disse que o Zelensky queria mandar um drone no helicóptero dele. Teve uma tentativa do avião russo, quase mataram. Então, ele disse que ele vai mandar o sarrafo. Não, falou. Avisaram a casa. Saharovsky. Ontem. Ele já falou pro Trump: fica na sua que o bicho vai pegar. Ontem eles se falaram no telefone, o Vladimir Putin, junto com o presidente Donald Trump, na Rússia, que vai responder aos ataques de drones que eu falei aqui, contra a frota de bombardeios russos. E o barquinho da Greta? O negócio vai acontecer. E os velhinhos do INSS? Longe. E INSS a gente tem aqui os dados. Bom, graças a Deus a pesquisa Genial Quest, a gente nunca falha, né, em relação a isso. Segundo a pesquisa divulgada hoje, mostra que 31% da população, como a gente disse aqui, acredita que o governo Lula é o principal responsável pelos desvios do INSS. Lógico. A metade dos presidente do INSS foi indicado por quem? Por ele próprio. Então, defende uma CPI. A turma quer CPI, Albeta, estão defendendo isso, para investigar o escândalo. Temos aqui governo Os caras meteram o Bolsonaro aí. Tem tudo. Tem. Os caras metem Meu Deus. Bolsonaro. Mas quem é o responsável pela o Bolsonaro. Tinha que ser o Chaves. Mas vamos lá. Mas os números não... Foi o Neymar. 31% do governo Lula. Tá bom? Então, sei lá, vamos ver o que acontece, se vão ter a CPI. Vamos para a economia, pelo amor de Deus, tá bom? Deu dor de cabeça.